Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, o nosso 34º ano consecutivo, viu, Glaucio? E a reunião, essa será a de número 1457. Então, vai ser a nossa última reunião do ano, de 2021, e vamos ter o prazer, o privilégio de contar aqui com a presença de uma pessoa muito querida no meio cardiológico, que é a professora Gláucia Maria Moraes. Ela é professora de cardiologia e coordenadora do programa de pós-graduação em cardiologia da UFRJ, editora associada do Arquivo Brasileiro, do International Journal of Cardiovascular Science, tem uma série de contribuições na área de cardiologia, e ela vai falar para um tema que também ela é expertise, juntamente com o Celi, escreveram um editorial que todos nós tivemos a oportunidade de ler, que é exatamente sobre peculiaridades da doença cardiovascular nas mulheres. Então, Glaucia, muito obrigado por ter aceitado, né, nosso convite. É um prazer imenso aqui contar com a sua presença aqui na nossa reunião magna, ainda virtual. A gente espera que em breve possamos contar com sua presença física aqui, para depois a gente saborear um caranguejozinho aqui de produtos nossos. E uma reunião prestigiada, nós estamos aqui com a presença de Paulo Barreto, Glaucia, que é nosso diretor, o Leonardo também, eu acho que está por aqui, estava para entrar, que é o nosso diretor clínico, é carioca também, né? Então, você tem muito prestígio aqui na nossa reunião. Por favor, a tela é sua, Glaucia. Souza, está dando para me escutar e me ver bem direitinho com a apresentação? Perfeito, muito bem. Primeiro, muito obrigada. Eu agradeço, uma gratidão enorme de estar aqui com vocês, especialmente sendo a última do ano. Isso me deixa mais honrada ainda e mais feliz. A ideia, na verdade, é que a gente discuta um pouco sobre as peculiaridades da doença cardiovascular nas mulheres, mas também que a gente possa conversar e trocar experiências depois, né? Então, deixa eu só passar aqui. Ops, cadê? Ok. E, na verdade, assim, para começar, uma das coisas que a gente queria colocar, isso foi uma revista que nós fizemos esse ano ainda, já estou no ano que vem, mas é esse ano, que, na verdade, era uma revista dedicada totalmente às mulheres, e esse foi o editorial de abertura da revista, e eu chamei a atenção aqui de alguns pontos, né, e chamar a atenção de que nós temos que pensar na mulher, no homem também, mas a mulher, por todas as alterações hormonais que ela tem, por todas as fases de vida que ela percorre, que nós temos que pensar num contínuo da doença cardiovascular nas mulheres, em todas as fases dessa mulher que são bastante diferentes entre si. E isso é muito importante, também como os homens, mas se vocês levarem em consideração que a pirâmide populacional nossa, e aqui em 1950, 1985 e 2020, ela está se invertendo, e nós estamos tendo cada vez mais mulheres e cada vez mais mulheres jovens. Para além disso, se nós observarmos a expectativa de vida das mulheres, hoje 80 anos, dos homens 73 anos, nós vamos ter um longo caminho a percorrer para ter que tratar essas doenças cardiovasculares nas mulheres. Nesse editorial, a gente chama a atenção de duas ponderações que foram feitas, uma pelo nosso querido Fausto Pinto. O professor Fausto Pinto é presidente da World Heart Federation, e ele nos brindou com um editorial muito interessante, nos dizendo que muito já foi feito, mas ainda há muito o que fazer, e que cabe a nós fazer com que isso aconteça. E a Bilyama, né, como a que a gente chama, junto com a Bond, escreveram um outro editorial e dizendo que os médicos, homens e mulheres, se não forem eles a fazer alguma coisa, então quem vai fazer, quem vai mudar esse status quo que nós temos nesse momento? Esse é um dado ainda que mostra os senhores, eu faço parte do GBD, esse dado não está publicado, por isso não tem referência, e ele está mostrando a contribuição, isso falando então das doenças cardiovasculares na infância, a contribuição dos 3 níveis de causa de doença cardiovascular nas diversas faixas etárias, isso até 2019, o GBD 2020 não saiu ainda,
o Zé Augusto faz parte conosco, e esse lançamento, só para te falar, vai ser em janeiro, no Arquivo Brasileiro de Cardiologia. A gente teve um problema operacional com a Covid, nós nos atrasamos um pouco. Então, mostrando aos senhores como varia essa doença cardiovascular, e aí eles colocam adulto jovem, eles levam isso até 45 a 49 anos no mundo, mostrando como vai mudando, né? Então, a importância das doenças. Então, as doenças reumáticas na primeira infância, isso no mundo todo, não é só para o Brasil. O AVC, e depois mostrando as cardiomiopatias e a endocardite, nessa faixa etária até 0,9. Nós temos alguns trabalhos publicados, a gente trabalha com criança, nós temos uma doutoranda que agora já é professora da UFRJ, a gente fica bastante feliz, que é a Thaís, e nós mostramos que isso no Brasil é um pouco diferente. E o ruim da história do Brasil, então assim, isso vai evoluindo cada vez mais, a doença isquêmica tomando um vulto maior, aqui como vocês podem ver, e além disso o AVC vai crescendo ao longo do tempo. No Brasil, um grande problema que nós observamos é que, infelizmente, nós não temos, na grande maioria das vezes, a causa específica. E muitas crianças morrem no Brasil de doença cardiovascular e eu não consigo ter a causa dessa doença, o porquê que essas crianças morreram. Esse é um pedaço desse trabalho que nós publicamos no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, mostrando para os senhores os menores de 20 anos aqui nos homens e aqui nas meninas, mostrando então que há uma diferença muito grande. A gente coloca aqui os óbitos da mortalidade proporcional por MAC, as malformações do aparelho cardiocirculatório, das DAC, as causas mal definidas e externas. E a gente chama a atenção que as externas são maiores nos meninos, principalmente adolescentes, mas há um grande número de causas cardiovasculares, inclusive má formação do aparelho circulatório, e aqui a gente está falando de óbito, a gente não está falando de prevalência, né? Isso é muito ruim, mostrando que há um grande número de causas não definidas, especialmente não diagnosticadas e não tratadas e que evoluem para a morte. E isso é especialmente verdadeiro nas meninas. Então, uma parte desse trabalho, como eu chamei a atenção dos senhores, vejam as causas não especificadas no sexo feminino, nos masculinos também, mas é muito grande as causas de morte, de mortalidade proporcional, de causas específicas dessas malformações do aparelho circulatório. Então, a gente tem que prestar bastante atenção na infância, nas mulheres, para que nós possamos fazer esse diagnóstico muito maior que qualquer outra, tanto no sexo feminino quanto masculino, qualquer outra causa de doença cardiovascular. E as cardiomiopatias, elas são muito importantes como mortalidade proporcional, e vejam, e aqui mostrando para vocês, não só no Brasil como um todo, mas em todas as regiões, mostrando que muitas regiões, e a região norte e nordeste, infelizmente, muitas vezes não conseguem fazer o diagnóstico e a causa do óbito é a cardiomiopatia ou a causa não especificada. Isso é bastante ruim e a gente precisa trabalhar com essas questões no Brasil para que a gente possa mudar essa história. Nesse é um outro artigo também da Thaís, que já foi publicado, levando em consideração alguns determinantes, né, como, por exemplo, o IDH. E vejam vocês que aqui a taxa de mortalidade nesse gráfico, a taxa de diagnóstico, e o IDH-M, que a gente usa, que é o IDH municipal. E a gente tem os cirurgiões cardiovasculares, a gente tem aqui em cima os ecocardiografistas e os pediatras. Isso distribuído, a gente tentou fazer uma relação disso com as crianças para o diagnóstico dessas malformações do aparelho circulatório. E tem umas coisas bastante curiosas, como, por exemplo, nós temos uma maior taxa de diagnóstico do Sudeste, mas também temos uma maior mortalidade no Sudeste, talvez porque a gente faça o diagnóstico, essa mortalidade é maior. Embora no Sudeste eu tenha mais ecocardiografista, cirurgião, pediatra, e eu tenha, teoricamente, um IDHM melhor. Mas o Centro-Oeste, vejam vocês, que tem um IDHM também muito bom, só é inferior ao Sul, que tem uma taxa de diagnóstico que tem maior mortalidade. Então, isso chama atenção
que não basta eu ter dinheiro, não basta eu fazer o diagnóstico, para além de fazer o diagnóstico, eu tenho que tratar essas crianças, e eu tenho que fazer com que elas sobrevivam e cheguem à vida adulta com qualidade de vida. Então, essas meninas, essa mortalidade no Centro-Oeste, nós observamos que foi maior nas mulheres. Para além da gente falar de má formação de aparelhos circulatórios, são dados do ERICA, também ainda falando de criança, e muitos dos senhores participaram do ERICA, eu não sei se vocês se lembram, o ERICA foi um estudo que foi publicado, a Kátia Bloch esteve à frente disso, publicado levantado em 2013, 2014, publicado no fascículo especial da Revista de Saúde Pública em 2016, e aí eles chamam a atenção para os fatores de risco cardiovascular, mostrando aqui pelas regiões, no sexo masculino e aqui no sexo feminino. E vejam vocês que no Brasil nós temos muitas crianças que têm sobrepeso e obesidade, muitas crianças do sexo feminino e muitas crianças com hipertensão. Então, quando nós temos crianças com hipertensão, ou meninas com hipertensão, com obesidade, a chance de você ter no futuro uma doença cardiovascular é muito grande. Então, nós temos que interferir na infância antes dessas meninas terem a menarca, para que a gente possa mudar isso. E falando em fator de risco, é muito importante nós pensarmos nas mulheres de uma forma um pouco diferente, porque já evoluindo assim, para a mulher na idade jovem, onde nós vimos que nós temos o adulto jovem aumentando o stroke, o AVC, aumentando a doença isquêmica do coração, há fatores de risco muito relacionados e são específicos no sexo feminino. Então, a menopausa precoce, hoje a gente sabe que a menopausa prematura ela vai ter acarretar mais doença cardiovascular e mais doença cardiovascular fatal. O diabetes gestacional, e eu sei que eu vou mostrar para vocês na frente, mas eu tenho que me preparar para o futuro no sentido que se eu tenho diabetes na gestação, eu provavelmente serei uma diabética no futuro. E como eu tenho, quando eu tenho o nascimento, eu tenho o parto prematuro, a síndrome do ovário policístico, as doenças autoimunes que são muito específicas nas mulheres, acarretam riscos cardiovasculares adicionais nas mulheres, que muitas vezes não são mensurados. Nós conseguimos nossos fatores de risco, os estratificadores de risco, estratificar a hipertensão, a dislipidemia, a diabetes, a obesidade, a dieta não saudável, mas esses outros fatores de risco específicos do sexo a gente não contabiliza. Por outro lado, há alguns fatores que são pouco reconhecidos, mas que têm que ser muito valorizados nas mulheres, como os fatores psicossociais, os fatores socioeconômicos, e a gente publicou um trabalho bem legal no JACC agora, mostrando a importância desses fatores psicossociais para aumentar a prevalência, o diagnóstico mal feito e maltratado e a mortalidade e a letalidade pela doença cardiovascular. Esse artigo foi publicado pela Roxana Merran no Lancet e é um divisor de águas no estudo da doença cardiovascular das mulheres. Para chamar a atenção também do que na verdade são os fatores mais importantes. Aqui vocês vão ver o fator de risco. Mulheres, isso faz parte de um trabalho que a gente fez com dados do GBD, da Revista Brasileira de Medicina Tropical. Mulheres em cima, homens embaixo, 1990 em cima, 2019. Mostrando, então, que as mulheres, elas têm, como os homens, os fatores de risco e a hipertensão são os fatores mais importantes. Mas quando a gente olha o ranking das mulheres, por exemplo, e a gente está falando aqui de morte, eu vejo que a importância do aumento da massa corporal nas mulheres, mais importantes que o colesterol, diferente dos homens, né? Eles invertem esses fatores de risco. E também a importância do aumento da glicemia sérica em ambos os sexos. Quando a gente fala de DALI, por exemplo, nós estamos falando a mesma coisa, mas há uma inversão dos fatores de risco. A gente mantém, lembra, antes, mulheres em cima e homens embaixo, mulheres em cima e homens embaixo. E vejam vocês que os riscos dietéticos são aumento de massa corporal para DALI, ou seja, mortalidade precoce, vida que é levada com desabilidade, o aumento da massa é muito mais importante nas mulheres do que nos homens. Os dois têm os riscos dietéticos, que é uma coisa que a gente valoriza muito pouco, a gente pergunta muito pouco sobre a dieta, a gente investe muito pouco na dieta das mulheres. O Zé Augusto conhece bem isso, esse é
do arquivo das doenças cardiovasculares nas mulheres, e aí vocês veem as pirâmides, sempre em vermelhinho mulheres, sempre em azul os homens, e a massa corporal para a doença, a contribuição para a morte do excesso de massa corporal, do IMC elevado, tanto para as doenças como um todo, e aqui embaixo, sempre na linha de baixo, para as doenças cardiovasculares. Vejam a importância nas mulheres da hipertensão arterial, como essa pirâmide, ela fica gordinha, diferente dos homens, que é desde o início, as mulheres na meia-idade também é diferente dos homens. Vejam vocês a importância da glicose para a doença cardiovascular, que é diferente para todas as causas. Para todas as causas, a influência na morte é mais numa idade mais avançada, mostrando como é que varia isso de acordo com a faixa etária das mulheres. Eu tenho que levar em consideração isso quando eu trato. E aqui, desculpa aqui, hipertensão, né, aumento de massa corporal, a importância nas mulheres mais jovens. Então, eu tenho que tentar, de acordo com esses dados, tentar trabalhar tanto a hipertensão arterial, quanto a glicemia, quanto o aumento de massa corporal nas mulheres como um todo. Isso são coisas que eu tenho que trabalhar para modificar nas mulheres, especialmente como nos homens. E aí veio a Covid, né? E veio a Covid e as mulheres se sobrecarregaram muito mais do que os homens, porque para além de elas terem que trabalhar em casa, elas tiveram que trabalhar fora de casa, especialmente os profissionais de saúde, que foram muito mais sobrecarregados. Então, mostrando para os senhores aqui o que aconteceu, e agora a gente estava aqui naquela reunião que eu chamei a atenção dos senhores, da nova variante, das novas determinações da OMS, para a mudança da doença cardiovascular, de toda a abordagem que nós vamos ter que ter daqui para frente. E por conta disso, esse é um artigo bem bacana que foi publicado no Lancet, mostrando que as mulheres, durante a pandemia, elas foram muito mais acometidas do que os homens por ansiedade, por depressão e por depressão maior. Isso acometeu durante a pandemia as mulheres, como eu disse, mais do que os homens, mas especialmente as mulheres mais jovens. Elas sofreram mais e se prevê que essas doenças, no futuro, elas vão levar ao aparecimento de mais doença cardiovascular nas mulheres. E aí a gente tem que pensar, quando a gente pensa em gravidez, passando para uma outra fase das mulheres, esse é um observatório obstétrico, mostrando a distribuição das mortes por doença cardiovascular. Isso aqui já está atrasado, a gente já está com mais de 300 milhões de doses administradas e mais de 1.700.000, isso eu fiz por Latinoamérica, mas mostrando a importância de se trabalhar junto com os ginecologistas e obstetras. Nós chegamos a ter um número de 12 mortes grávidas, morte fetal, morte materna, e que diminuiu muito com a vacina. Então, nós temos que trabalhar questões específicas. As grávidas não foram muito testadas, poucas vacinas foram testadas na grávida, mas a gravidez acarreta risco na Covid. Eu tenho muito mais doença, né? Elas são levadas mais para ventilação invasiva do que as mulheres com a mesma faixa etária, precisam de suporte circulatório, são mais levadas a internação nas unidades de terapia intensiva, tem mais pré-eclâmpsia, mais eclâmpsia. Então, eu tenho que trabalhar com essas questões específicas das mulheres até no meio de uma pandemia, para que eu possa modificar. E se eu imaginar, não é só na pandemia pela Covid-19, também as mulheres sofreram mais, por exemplo, quando eu tive uma pandemia pelo H1N1, e eu tive muito mais mortalidade materna, ou quase mortalidade. Então, tudo isso afeta a mulher, especialmente chamando a atenção da hipertensão, da obesidade e da diabetes nessa mortalidade materna. De modo que hoje, para a mortalidade materna, eu preciso construir um novo conceito, que são os cardiobstetras, que precisam trabalhar em conjunto e trabalhar em várias frentes, como
num trabalho social e num trabalho de prevenção primária. E lembrando que hoje eu não encaro mais a gravidez como sendo 3 trimestres, eu encaro a gravidez como sendo 4 trimestres, ou seja, eu sei que há doenças que acometem a gravidez no 4º trimestre e vão influenciar essa morte cardiovascular no futuro. Então, eu preciso trabalhar com isso já pensando em alguma coisa em relação ao futuro. E pensar também, trago aqui em homenagem a Celi e ao DCM, que fez um belíssimo trabalho mostrando o posicionamento que foi citado nesse Latinoamérica, citada nas mulheres, no nosso simpósio das mulheres, no DCM, mostrando então a importância de eu reconhecer as alterações hemodinâmicas na gravidez. E essas alterações hemodinâmicas vão levar muitas vezes até um aborto terapêutico, ou eu pensar em contracepção antes mesmo da mulher engravidar. E eu tenho que pensar nessas questões quando eu estou falando de doença cardiovascular, e talvez levar essas mulheres para um centro terciário, onde eu possa trabalhar melhor a doença cardiovascular, não só da maternidade, acarretada pela maternidade, mas as doenças prévias. E nós que somos cardiologistas, mas não lidamos necessariamente com gestantes, nós temos que lembrar que existem vários estratificadores de risco para essa gravidez. Então, o estratificador de risco do RU modificado, que é usado no nosso posicionamento do DCM, mas existem outros estratificadores de risco, como o CARPREG ou o ZAHARA, quando eu tenho doença congênita, eu tenho que ter isso em mente e lembrar das red flags. Então, que essas mulheres, quando têm essas doenças, precisam ser hospitalizadas. Se eu tenho uma dispneia, uma taquipneia, uma ortopneia, uma frequência cardíaca elevada, uma pressão sistólica acima de 160, uma saturação baixa, porque tudo isso mostra um risco para as mulheres e para o feto. Mas a mulher é afetada e grávida também por fatores socioeconômicos, por determinantes sociais. E se eu não tratar desses determinantes sociais, e eles têm a ver com acesso, a qualidade do cuidado hospitalar, eu tenho que modificar isso ao longo do tempo se eu quiser ter uma diminuição de morte, uma diminuição dos fetos. Alguns desses slides estão em inglês, que foram esses que eu usei para o Latinoamérica, e eu trouxe para partilhar com vocês. Mas, assim, eu preciso também, talvez, investir num país como o nosso, na saúde digital para as mulheres em geral, especialmente na gravidez. A gente já tem outros lugares onde isso teve sucesso, como no Peru, que tem que trabalha, por exemplo, com a hipertensão, é um dos lugares onde eu tenho melhor controle de hipertensão, especialmente nas mulheres. Saiu um artigo super bacana que a gente discutiu agora, do GBD, só sobre hipertensão no mundo todo, mostrando o diagnóstico, a prevalência, o controle e o tratamento. E aí, uma das coisas bastante interessantes, que, por exemplo, um país muito pobre como a Nigéria, que tem celular, eu tenho mensagens mandando as mulheres para os locais, levando para que elas tenham filhos em lugares saudáveis, seguros, em maternidade, ou então, eu fazendo esses aplicativos, eu consigo mostrar, esse é um outro trabalho que eu tenho na gravidez, uma custo-efetividade para eu trabalhar e diminuir a mortalidade materna, lembrando que a mortalidade materna basicamente é por doença cardiovascular, não posso esquecer disso. E eu, como comentei com os senhores, o 4º trimestre da gestação é onde eu apareço muitas vezes com a insuficiência cardíaca, com AVC, e arritmias que levam ao problema no feto, não só pelo feto, pelo sofrimento fetal, mas também com as drogas que eu tenho que usar. E toda vez que eu tenho alguma doença cardiovascular, como pré-eclâmpsia, ou hipertensão na gestação, ou diabetes, ou um nascimento prematuro, ou uma criança que é menor para a idade gestacional, ao longo da vida eu vou ter nessas crianças, mulheres ou homens, né, tiveram na pré-eclâmpsia, eu vou ter aumento de doença cardiovascular, eu vou ter doença isquêmica do coração, eu vou ter AVC, eu vou ter uma taxa aumentada, um risco relativo aumentado de insuficiência cardíaca e diabetes nessas mulheres. Então, eu preciso mudar essa história. E a mulher, lembrando que a gente está falando agora, saindo da gestação, estou falando do cuidado cardiovascular das mulheres, as mulheres têm muito mais burnout, muito mais estresse ao longo do tempo. Isso é um artigo que foi publicado no JACC agora em 2021, mostrando
homens e mulheres no início, no meio, no final, na carreira mais avançada, e eles perguntaram para as mulheres como é que eram as oportunidades, como é que eles entendem isso, todos são relacionados aos programas de fellowship, e vejam, elas colocam que elas gostam muito de trabalhar, mas elas têm muito mais burnout do que os homens, as mulheres de uma maneira geral, e as mulheres mais velhas até lidam um pouco melhor do que isso. Por conta disso, nós fizemos agora durante a pandemia, nós submetemos agora aos arquivos, um trabalho usando inteligência artificial só sobre mulheres médicas durante a pandemia, e nós usamos o questionário mostrando 2 domínios de exaustão emocional e de... 2 domínios, um de exaustão emocional e de despersonificação. E na exaustão emocional, as mulheres, muito interessante, porque a gente imagina que as mulheres brasileiras, elas tenham muito mais religiosidade, que nós avaliamos, nós avaliamos também os fatores socioeconômicos, e mostramos que as mulheres perderam muito dinheiro durante a Covid, trabalharam muito mais, tiveram muito mais, menos tempo de lazer, muito mais tempo de trabalho acumulado com atividades domésticas, e aí tudo isso levou ao aumento de ansiedade, depressão, insatisfação com a vida sexual e pessoal, perda de energia. Então, todas essas questões que a gente não leva muito em consideração do burnout são muito importantes especificamente nas mulheres. Elas perdem o otimismo, perdem, inclusive, a ver no paciente, que sempre foi um motivo de nós trabalharmos, de nós vivermos, elas veem aquilo como uma perda ao longo do tempo do estímulo para poder se dedicar ao trabalho médico. Eram só mulheres médicas de várias especialidades do Brasil todo. E a gente levantou dados demográficos, socioeconômicos, de qualidade de vida, espiritualidade, religião e crenças pessoais. E mostramos que a Covid, ela, na verdade, afeta vários domínios, sono, as atividades do dia a dia, mas também elas perderam a sua ligação de corpo, mente, espírito, a paz interior foi alterada. Então, são dados bastante interessantes. E essas mulheres, olha, vejam vocês que a maior parte tinha boas condições de trabalho e tinha EPI. Mas isso, a pandemia se manifestou muito mais acentuadamente nas mulheres. Esse é o artigo que eu falei com os senhores, dos determinantes sociais relacionadas às mulheres, que nós publicamos no JEC, agora em 2021, onde nós elencamos uma série de questões que alteram preponderantemente as mulheres ao longo do tempo. Então, a estabilidade econômica, a educação, as mulheres têm um nível de escolaridade, no geral, né? Não as mulheres que recebem mais valores, etc., mas, no geral, quando elas são menos, têm menos anos de estudo, isso altera, e está relacionado a mais doença cardiovascular, o suporte social, a língua é uma barreira para as mulheres, e aí a gente está falando de mulheres do mundo todo, mulheres da Ásia, etc. Os sistemas de saúde também são importantes, a orientação sexual, a discriminação racial. A gente elencava aqui, em verdinho, todas as possibilidades que a gente teria para modificar essa história nas mulheres. Então, passando agora para o Estatística Cardiovascular, que vai ser lançado agora em 2021, só para chamar a atenção de vocês aqui, em relação à prevalência, a doença cardiovascular está aumentando a prevalência. Se eu olhar em números por 100 mil habitantes, quando eu estandartizo, isso é um pouco diferente, mas as mulheres, eu estou aumentando as mulheres, especialmente as mulheres jovens. E tem algumas doenças que eu tenho que imaginar que eu tenho que tratar essas mulheres mais do que os homens. Estão chamando a atenção, isso dados do DALY, é um outro artigo que a gente publicou no JEC, esse artigo foi do ano passado, mas mostrando a importância aqui do AVC isquêmico nas mulheres de uma maneira geral. Vejam como as mulheres nas faixas etárias aqui em laranjinho e verde, elas são muito mais afetadas do que os homens por acidente vascular cerebral. Elas são muito mais afetadas pela fibrilação atrial. Vejam vocês o quanto, não só nas mulheres mais velhas, que sobrevivem por mais tempo, mas elas são bem afetadas pela fibrilação. Eu tenho que tratar isso, porque eu vou ter déficit cognitivo na frente, eu vou ter mais insuficiência cardíaca. Isso é bastante ruim. E veja que isso acontece na grande maioria de todas as regiões do globo, né, em relação aos DALYs.
Também chama atenção que, infelizmente, relacionando as causas maternas de mortalidade, então aqui chamando a atenção das jovens, das mulheres de 15 a 49 anos, na América Latina e Caribe, e depois no Brasil, vejam quanto tem importância as doenças isquêmicas, o AVC, isso para nós, mostrando a realidade um pouco diferente daquilo que vai ser publicado ainda do GBD, mas mostrando para vocês a importância desse componente da maternidade, mas de mortalidade precoce nas mulheres. E no Brasil isso é bem pior do que na América Latina em geral. Então nós temos mais mortes, claro que não é pior do que o Paraguai, né? Mas aí não vale a comparação. Mas a gente tem uma mortalidade bem pior nessas mulheres. E essa mortalidade, nós temos que pensar que ela tem uma avaliação complicada, porque embora nós tenhamos reduzido a mortalidade, a gente está atingindo próximo das metas do desenvolvimento dos objetivos, dos métodos de desenvolvimento sustentável, vejam, senhores, ainda tem uma mortalidade bastante acima de outros países nossos da América Latina, como a Argentina ou até como Cuba. Vejam como Costa Rica ela está bem avançada em termos de saúde cardiovascular de uma maneira geral. Isso é bem interessante. Na Costa Rica, nesse artigo que foi publicado, as mulheres têm um controle, um diagnóstico, um tratamento e um controle da hipertensão arterial bem bacana. E vejam coisas que assim, não é igual, não chega perto dos Estados Unidos, mas é bem bom isso aqui, bem diferente de nós no Brasil. Claro que, como eu chamei a atenção, o Paraguai tem os piores índices. E aí, se nós formos analisar ao longo do tempo, esses últimos anos, esse último ano já é o ano da pandemia, essa mortalidade aumentou muito mais, esse coeficiente de mortalidade materna no Brasil. As mulheres morreram por doença, morte materna, na sua grande maioria, elevou-se muito por doença cardiovascular. No Rio de Janeiro, isso ainda foi um pouco pior do que no resto do Brasil. Isso é bem ruim para nós aqui, e nós fizemos um trabalho para tentar conscientizar as mulheres. É um trabalho, depois eu vou mostrar para os senhores, assim, de conscientização, um trabalho lúdico, para mostrar para a comunidade como é que a gente pode tentar mudar essa história. Isso é só para chamar a atenção dos senhores, porque quando eu tenho uma mãe, na verdade eu tenho uma mãe e um feto, e na verdade é uma criança, e aí os fatores todos de doença cardiovascular nas mulheres, e aí aqui para vocês verem que o óbito de uma maneira geral, e a idade materna, isso é um diagrama cíclico que nós fizemos, esse artigo não está publicado ainda, está submetido só, mas mostrando para os senhores que aqui a idade materna foi o que teve influência sobre o óbito da doença cardiovascular, das malformações, mas das mortes de uma maneira geral das crianças, eu tenho várias coisas que influenciam, como a escolaridade, a região, o número de consultas, a cor da pele, mostrando, tentando levantar um determinante social, né? Mas o peso ao nascer, o sexo, então tudo isso, e a genética e os fatores teratogênicos que eu não consigo mensurar de uma forma tão clara. Como eu chamei a atenção dos senhores, as doenças crônicas, elas são não transmissíveis, são muito mais importantes, só para mostrar a atenção para os senhores do diabetes aqui, em todas as regiões, em todos os períodos, como ele afeta preponderantemente as mulheres. Então, eu tenho que mudar isso, eu tenho que fazer atividades, como eu chamei a atenção, foram atividades lúdicas, a gente fez exposição, mostrando para a comunidade, foi no Centro Cultural do Ministério da Saúde aqui no Rio, uma exposição de mulheres, chamamos também a atenção, foi o dia do paciente saudável esse ano, não só no Brasil, nós tivemos no Rio de Janeiro uma maior mortalidade por doença cardiovascular das mulheres, a mortalidade materna, né? Mas também no mundo todo, e esse foi construído, então, como o dia 17 de setembro, como cuidado seguro, né, cuidado materno seguro para a gestação de alto risco com doença cardiovascular, foi o objeto da OMS, que fez uma grande campanha, e Celi participou com a gente, mostrando, então, o posicionamento do DCM, depois ela pode comentar. Esses são dados também que ainda não estão publicados, esses são dados do GBD, mostrando mulheres em cima, homens embaixo, e vejam vocês a quantidade de doença cardiovascular nas mulheres sendo muito diferente dos homens, e chamando atenção para a doença isquêmica do coração, que a gente não valoriza tanto nas mulheres. Aqui embaixo, as faixas etárias,
e aqui em relação ao total de causas de insuficiência cardíaca. A gente não valoriza muito, mas a doença isquêmica do coração também ela é muito importante em várias regiões, por exemplo, na América Latina, em relação à África, mostrando a importância dela para levar as mulheres a ter insuficiência cardíaca. A gente só pensa em mulher como tendo insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Claro, a doença hipertensiva é importante, o Chagas é importante, mas tem que lembrar que a doença isquêmica, e aí a gente não está falando de doença isquêmica oclusiva, a gente está falando de doença isquêmica, às vezes não oclusiva, minoca, inoca, mas o quanto ela é importante nas mulheres em geral. E lembrar da importância do estrogênio, e como eu falei com vocês, da insuficiência cardíaca, isso é um artigo que eu acho que vai sair esse ano ainda, ele já está em AOP, não sei quando é que vai sair, mas é um artigo de revisão que a gente publicou mostrando o envolvimento da perda do estrogênio, a relação disso com a obesidade e a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Há uma relação muito intrínseca, isso, ganho de gordura abdominal, de obesidade, e isso vai retroalimentar a mulher na pós-menopausa, fazendo com que ela tenha uma maior possibilidade de ter insuficiência cardíaca com vários marcadores derivados dos adipócitos, e aí estão vários aqui listados para o senhor, tem F-alfa, interleucina 6, resistina, leptina, inibidor do fator do ativador do plasminogen, todos eles influenciando essa insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Para além disso, esse é um outro artigo que a gente publicou no International Journal of Cardiovascular Science, mostrando as diferenças no infarto agudo do miocárdio pelos gêneros, né? Mostrando aqui nas mulheres e nos homens, e uma grande diferença na prevalência dessas doenças, chamando a atenção das mulheres jovens e negras, dos fatores de risco, como o cigarro, que tem um efeito muito maior nas mulheres, a diabetes, a gravidez, o estresse emocional e as doenças autoimunes, as apresentações muito mais frequentemente não típicas, muitas vezes as mulheres, principalmente as mais velhas, com uma dor abdominal, uma dispneia, com náuseas, os eletros não são muito típicos, né? Uma apresentação tardia, as mulheres levam muito mais tempo para procurar o seu tratamento e elas são levadas à reperfusão tardia, com menos suporte de drogas e com um prognóstico que não é tão bom na angioplastia como um todo. Então, tudo isso leva a maiores complicações e desfechos inadequados nas mulheres, com maior mortalidade, com pior prognóstico, especialmente nas mulheres jovens. As mulheres, a gente teve o Isquemia agora mostrando que as mulheres têm tanta isquemia quanto os homens, embora quase não tenham doenças oclusivas, e com isso eles têm um prognóstico tão ruim quanto, mas elas são menos identificadas por não ter doença anatômica e são menos tratadas. E a gente mostrou nesse artigo outras oportunidades que nós temos de modificar essa história, de fazer uma abordagem um pouco diferente. Esse aqui são os dados do Isquemia que eu tinha comentado com os senhores, mostrando a percentagem, e aqui, da severidade da isquemia em cima, severa, moderada, ou sem isquemia, ou de pequena magnitude, e o número de vasos. As mulheres têm muito menos vasos acometidos, mas elas têm tanta angina e têm tanta isquemia nos métodos de imagem. Então, eu tenho que buscar isso e valorizar mais as queixas das mulheres, porque no isquemia ele se associou com um prognóstico pior. E chamando a atenção disso do INOCA, mostrando então para os senhores, chamar atenção para a necessidade de fazer clinical trials assim, voltados para as mulheres, né? Nós já sabemos que na legislação americana eu tenho hoje que ter um número representativo de mulheres na população, em diversas faixas etárias, mas isso não acontece na maior parte das vezes. Alguns estudos mostraram que quando eu tenho clinical trials liderados por mulheres, eu tenho muito mais mulheres incluídas e muito mais mulheres como autoras. Então, para que eu possa, de fato, entender como é que é o INOCA, como é que é a estratificação do risco, a fisiopatologia, os gaps do conhecimento, eu tenho necessariamente também que melhorar o meu tratamento e tentar trabalhar com esses clinical trials fazendo essas mesmas drogas que a gente não sabe se funcionam igualmente nas mulheres, porque
muitos dos estudos onde nós usamos essas drogas, os quais vieram o uso dessa droga, foram baseados apenas em dados dos homens. Chamar a atenção dos senhores, aqui já está um pouco modificado, já, mas isso foi publicado no ESC, chamar a atenção que muitas das vezes nós não estamos representadas como editores associados das revistas, de uma maneira geral, quantas editores mulheres vocês conhecem ao longo do tempo, mas nós fazemos uma ciência tão boa. Isso em 2018, a gente sempre fala, faz os melhores artigos científicos, vejam, metade tinham como primeira autoras mulheres. Então, nós fazemos uma ciência tão boa quanto os homens. Por que nós não somos tão representadas nos congressos médicos ou como editores associados? E aí a gente teve a oportunidade, dado pelo International Journal, de fazer essa revista totalmente dedicada às mulheres, onde a gente chama atenção disso. Eu tive a felicidade de trabalhar com a Roxana Merran e ter vários de vocês como autores conosco, mostrando a importância de se estudar as doenças cardiovasculares. A gente também fez algumas ações, e essa é uma ação onde nós estivemos juntos no primeiro simpósio das mulheres, onde nós fizemos, advocacy, a gente tem que fazer advocacy pelas mulheres também. Nesse caso, nós tivemos o apoio do ESC e fizemos a Carta das Mulheres, que foi publicada nos arquivos brasileiros de cardiologia. Chamamos atenção, esse é uma edição especial só sobre mulheres, que a Cláudia Colucci fez na Folha de São Paulo. Agora, esse mês que vem, a gente vai ter uma no Estadão, também sobre mulheres, aí mulheres e determinantes sociais, ela que focou mais nos clinical trials. A gente levou essa Carta das Mulheres para várias instâncias, mostrando para o CRM, antes da pandemia, essa aqui é a minha reitora, a professora Denise, e mostrando para as pessoas em geral que a gente tinha que mudar e tinha que ter uma atenção maior para as doenças cardiovasculares. A gente tem um projeto de lei que é a criação do Dia Nacional de Conscientização das Doenças Cardiovasculares nas Mulheres, a ser celebrado no dia 14 de maio. A Mariana, que é a nossa madrinha dessa ação, ela já conseguiu tramitar e hoje ela atrasou por conta do Senado, isso aqui ela apresentando a carta no Senado, na Câmara, ela já foi aprovada na Câmara e já está no Senado para aprovação. Aqui a gente tem feito várias ações também, tentando chamar a atenção para tentar mudar esse cenário. Isso são as Mulheres em Ação. Nós fizemos vários infográficos, fizemos então também o Simpósio das Mulheres 2, já fizemos o 3 agora com a American College, um Dia Nacional, o Dia Mundial do Coração. Fizemos campanhas na minha universidade chamando a atenção da importância do conhecimento das doenças pelas mulheres mais jovens, chamando a atenção do infarto, chamando a atenção de que essas mulheres têm um prognóstico pior, e tivemos apoio da MB, o apoio da SBC, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. E eu queria chamar a atenção que essas ações foram multiplicadas, e aí o DCM teve uma importância muito grande, várias mulheres, onde foi feito durante o mês de março, você pode depois comentar, várias lives, e eram lives que tinham uma conotação de chamar a atenção do público em geral para os problemas das mulheres. Também nós fizemos algumas ações lúdicas e chamamos atenção também não só para temas livres, e aí a gente tem a Ieda sempre capitaneando isso, e aí tivemos várias mulheres, como a Nanette Wenger, a Dipt, a Roxana Merran, oh meu Deus, esqueci o nome dela, que trabalha com gestação com a gente, a Mirva, a Bilhama, a Ana Abreu, deu um branco na minha cabeça aqui agora. Obrigada, valeu, Cola, obrigada, Joan. Porque assim, a gente está sempre com ela, né? Tive com ela ontem. E virtualmente, né? Essa é a vantagem das coisas virtuais. Mas a gente tem os nossos Rifarti. Então, Ieda levantou a bola de você ter trabalhos realizados por mulheres, mas temos todos os nossos apoiadores, que são fundamentais. A gente não vive sem os homens que estão ao nosso lado. E aí a gente fez um concurso de fotografias para ter também uma questão lúdica, uma discussão para além da questão só
científica. E aí tem um longo caminho, isso foi publicado mais recentemente, um longo caminho que nós vamos ter que percorrer para diminuir essa desigualdade. Esse caminho, é um caminho econômico, um caminho político, um caminho educacional. A gente tem que trabalhar com tudo isso, e são dados do tamanho do gap que nós vamos ter que percorrer em 107 estados. E aí eu deixo para vocês, isso aqui foi feito no Museu do Amanhã, isso foi uma fotografia que a gente fez no dia que a gente foi comemorar o Dia Mundial do Coração, depois o museu foi iluminado, e aí eu deixo para o final essa discussão de que a gente não pode desistir, né? Se as coisas são muito difíceis, a gente não pode desistir delas, a gente não pode deixar de querê-las. E isso, na verdade, eu fiz uma homenagem com essa imagem e com essa frase do Quintana, né, do Mário, para a Celi, então, que trabalhou muito arduamente no Departamento de Cardiologia das Mulheres, a qual eu rendo a minha homenagem, e todos que participam e participaram junto com ela, Sheila, Valquíria, e eu vou esquecer as pessoas, Regina, e não posso esquecer, né, das mulheres, mas tem os homens também que participaram, mostrando que a mulher é um contínuo, e eu tenho que imaginar que a mulher não é só a gravidez, que a gente sempre pensa, né? Mas a mulher, eu preciso de ter ou na menopausa, eu tenho que ter um cuidado desde que ela é uma criança, desde que ela nasce, para eu diminuir essa mortalidade por doença cardiovascular. Era isso, obrigada. Bem, obrigado. Nossa, sem dúvida. Queria lhe parabenizar e agradecer pela belíssima apresentação, né, que você mostrou com uma riqueza grande de detalhe, que a saúde da mulher não pode ser de forma nenhuma vista em biquíni, né? Que era mama e órgão reprodutor, como isso foi feito, isso foi, era o que se via no passado. E você mostrou isso aí com propriedade pelas suas grandes contribuições. Eu acabei até de compartilhar no grupo da cardiologia esse artigo seu do Jack, que eu acho fantástico. Ô Gláucia, e por tudo isso que você tem visto, pelo tudo isso que você tem feito, você tem notado, por exemplo, já é claro que, como você bem falou até na parte de pesquisa, a valorização da mulher que é crescente, mas você tem notado que esse movimento todo tem sido uma corrente em todo o país, ou você acha que ainda precisa desenvolver mais em algumas regiões? Eu queria depois ouvir até Celi também a respeito disso, que ela tem se dedicado muito ao Departamento de Saúde da Mulher. Eu acho, Souza, bem bacana essa pergunta, e isso é um movimento que não é só no Brasil, né? Eu não consegui participar, infelizmente, eu estava de âncora do Congresso Brasileiro de Cardiologia, mas eu vou assistir agora on demand. Foi feita uma reunião dos editores do IJCS, do Arquivo Brasileiro de Cardiologia, com o pessoal da European Heart Journal, e ele mostrando esse movimento de pesquisa e de equidade, foi feito com a Daniela também, que é do ABC Imagem, que está sendo feito no mundo todo, para tentar fazer pesquisa com mulher, para tentar ter editor mulher, e por aí vai, mas a maior parte dos editores ainda são homens, mas se está tentando ter esse movimento para as revistas. Eu não me lembro se houve alguma editora, agora pensando, né, do Arquivo Brasileiro de Cardiologia que tenha sido mulher. Não me lembro dela, não. Você lembra, Souza? Se teve alguém? Eu não lembro. Não lembro. Editora, eu não lembro, não. Também não lembro. Do International Journal, ela era a revista da Society naquela época, e eu fui editora da revista. Exato, mas mulher, não lembro. Não mais ninguém, entendeu? Está na hora de você ser. Todo mundo. Então, é um convite para todo mundo. E assim, Zé Augusto está aqui com a gente, né? Ele vê o esforço que a gente tem feito para fazer a estatística cardiovascular, para construir as estatísticas, e a gente tem que fazer um foco, né, maior em mulheres. A gente não tem muita perna, né, Zé Augusto? Mas eu acho que assim, eu convoco você que gosta, trabalhar junto com Sheila, Celi, a Valquíria, para a gente tentar construir esses dados de gravidez, por exemplo. A gente não tem quase nada de doença cardiovascular. Você pode, de repente, colocar um capítulo adicional, não sei, mas tem que ter perna para fazer isso, tem que ter gente para trabalhar, né, Zé Augusto? Então a gente endoidece, não tem jeito. Perfeito. Zé Augusto está escrito. Zé Augusto. Gláucia, parabéns aí pela belíssima apresentação, né, Souza? Eu acho que a gente não podia fechar esse ano
melhor, né, do que com sua apresentação, com visão muito sistêmica, suas contribuições científicas, né, fantástico, parabéns mesmo, estou realmente encantado. Você falou muito assim, que as mulheres têm fatores de risco específicos, etc., mas vocês são discriminadas quando têm infarto, não são editoras, ganham menos, subrepresentadas em ensaios, mas vocês têm 7 anos a mais de viuvez que os homens, entendeu? Então eu fico assim pensando, veja, vocês estão hoje com esse resultado, com esse trabalho que vocês estão fazendo, aonde é que vocês querem chegar? Porque, veja, eu acho que a desigualdade no ponto principal, que é mortalidade, a gente está perdendo. E com o trabalho que vocês vão fazer, daqui a pouco vocês vão ter 14 anos de vantagem sobre a gente. Então, eu acho que esse negócio aí, esse discurso, eu não estou engolindo muito, não. Mas minha pergunta é o seguinte, quando a gente vê essa diferença de 7 anos de mortalidade, se a gente só considerasse a causa, porque o homem morre mais de acidente, de outros aspectos, se a gente só considerasse causa cardiovascular no Brasil e no mundo, eu não sei se esse dado está muito bem refinado, mas qual seria a expectativa de vida do homem e da mulher se a gente considerasse a única causa de morte cardiovascular? A gente tem esse dado, que eu acho que talvez a gente precisasse ver isso, porque eu acho que assim, se a gente pensar no desfecho mais duro que a gente tem, a expectativa de vida, e vocês estão, apesar de fatores de risco específicos, vocês estão levando vantagem. Então eu gostaria de saber por que a gente está morrendo mais precoce do que vocês. Se a gente ajustar para acidente, para alcoolismo, talvez tabagismo, que eu acho que a gente ainda bate vocês. Então eu não sei se você tem essa ideia. Talvez valesse a pena um esforço para refinar o dado e buscar só causa cardiovascular para ver quem é que está realmente ganhando isso aí. Eu topo fazer o trabalho com você, vai ter um monte de gente que vai querer fazer junto. A gente tem os dados do GBD, a gente consegue pedir para eles esses dados. A gente fez os dados de mortalidade, só para você ter uma ideia, dos países de latino-americanos, dos países de língua portuguesa. Eu acho que vale a pena esse esforço, viu? Porque limpar todo o resto. Pois é, mas aí só para te falar, a gente conseguiu esses dados direto do GBD e foi o artigo mais citado por 2 vezes no Arquivo Brasileiro de Cardiologia. Esse que você está falando vai ser o mais citado ainda. Mas eu acho que a resposta para você é porque a gente só morre uma vez. Eu falo isso para os meus alunos, eles ficam danados de raiva comigo. Mas é morte competitiva, né? Risco competitivo. E aí o homem, mesmo que eu tire todas as causas externas, as causas mal definidas, eu use só as doenças cardiovasculares, os homens ainda morrem mais cedo de doença isquêmica do coração. E isso faz com que eles também, quem sobrevive a isso, tenha mais insuficiência cardíaca. As mulheres elas são o que a gente tem, assim, no GBD que a gente trabalha, e tem até um artigo bem bacana para sair sobre isso, de expectativa de vida. Eles pararam tudo porque a Covid perturbou todos os modelos matemáticos que eles usavam, então eles pararam, estão reavaliando isso. Mas, assim, como o homem vai ter a doença isquêmica e ele vai morrer, a mulher ela é protegida pelo hormônio até a menopausa. Se ela não tiver menopausa precoce, a gente sabe que aí a gente fica igual ao homem, a gente morre igual, com a expectativa de vida menor. Então, eu acho que ainda o hormônio, apesar de todos os determinantes sociais, de fumo, de os outros riscos cardiovasculares, ainda protegem a mulher, não sei por quanto tempo, mas ainda protegem a mulher. Mas vamos embora, eu topo fazer esse artigo, viu? Beleza, vamos conversar. Ótimo. Parabéns. Perfeito. Sheila está inscrita. Olá, Sheila. Tá mudo. Bom, primeiro, Glaucia, saudade enorme, a gente já se fala o tempo inteiro e essa saudade não passa porque essa distância, essa telinha incomoda pra caramba. Agradecer, né, por esses 2 anos a gente trabalhando sempre juntas e deixar aqui de pronto, dizer, quem conhece Glaucia sabe a generosidade que ela tem de acolher e estar sempre pronta a incentivar a pesquisa, a incentivar que você trabalhe, que você publique. Então é maravilhoso e que a gente continue assim por muitos anos.
Eu queria fazer um comentário, talvez uma pergunta ou um comentário. A gente tem visto realmente que em AVC especificamente, mulher tem subido bastante, né? A prevalência, a incidência e a mortalidade. E a gente não vê um determinante que a neurologia já briga há algum tempo, que é a respeito da mulher que tem pródromos de enxaqueca e o uso de hormônios na ginecologia. Eu acho que está na hora da gente começar a linkar mais. A gente linkou muito doença coronariana na ginecologia, e talvez fosse a hora de nós nos aproximássemos mais para mostrar o quanto pode ser perigoso uma paciente que já tem enxaqueca usar medicação hormonal. Nós não sabemos ainda como está a situação dos implantes hormonais subcutâneos, que hoje são uma realidade que mudam completamente o momento da menopausa, vamos dizer assim, da mulher, e até que ponto isso tem influenciado na manutenção dessa prevalência, dessa piora da mortalidade na mulher no AVC. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Olha, Sheila, você falou umas coisas bastante interessantes, aí, assim, uma gama de coisas que a gente não sabe. Talvez isso tenha a ver, assim, para levar uma das coisas, assim, para pontuar para você, a gente vinha diminuindo a mortalidade por doença cardiovascular no mundo até 2011. A partir de 2011, essa mortalidade começa a subir no mundo. No Brasil, a gente está vendo isso, a nossa transição é mais epidemiológica, foi um pouco mais para frente, mas a gente viu nos Estados Unidos, na Europa, Portugal, Brasil, e um dos determinantes é a maior mortalidade e a prevalência da doença cardiovascular nas mulheres jovens. Então, assim, isso que você está dizendo dos hormônios, a gente não sabe por que isso está acontecendo. Seria maior estresse nas mulheres, maior a oferta de hormônio, o hormônio influenciando nisso, o cigarro, a falta de exercício físico, a obesidade, a hipertensão arterial, o aumento de massa corporal, tudo junto e misturado, como diz Denilson. Não sei te responder, mas, assim, com certeza a gente tem que ter mais ensaios clínicos para a gente entender o que vai acontecer. E aí tem que ser ensaio clínico mesmo. Estudo populacional não vai ajudar a gente a entender essa história. E está faltando isso. Acho que o DCM podia fazer isso, tentar mostrar essa realidade para a gente. Né? Um beijo, querida. Perfeito. Parabéns pela aula maravilhosa. Perfeito, Glaucia. E parece que o hormônio protege, assim, parece que na hora certa, né, ou no tempo certo, porque a reposição hormonal não prolonga a proteção, né, vamos botar assim, da juventude da mulher, né? É uma coisa curiosa isso. Tudo tem seu tempo, né? Eu só acho, Souza, que a gente, em relação a isso, a gente deveria, nós médicos, e aí não só nós mulheres cardiologistas, mas trabalhar bastante com ginecologistas, né? Por que eu estou querendo dizer isso, e obstetra? Porque lembra da história da barbearia, que se você conseguiu mudar, Zé Augusto gosta dessa história, conseguiu mudar a estratégia e fez com que os homens americanos tivessem, por você interferir naquele local que eles tinham um controle muito maior da pressão arterial e dos outros fatores de risco. Eu acho que a gente tinha que trabalhar com ginecologistas e obstetras, de uma maneira geral, para entender essas questões hormonais e tentar interferir na mulher naquela idade jovem. Porque, assim, eu não sei se vocês assistiram, o presidente da American Heart Association, o Lloyd, nessa abertura da American Heart, ele falou de uma forma muito bacana de você migrar da doença, que é o que a gente está, para a saúde. E o que ele diz que ele foi o autor do Life Simple 7, que a gente está tentando trazer para o Brasil aqui num estudo, onde a gente vai fazer em 3 centros, a gente está tentando conseguir dinheiro, eu acho que a gente já conseguiu, e ele chamou a atenção de que uma geração saudável, de pessoas saudáveis, hoje, os jovens, em vez de eu pensar na meia-idade e na idade avançada, o indivíduo jovem, íntegro, com hormônios, se eu gero pessoas saudáveis, sem fator de risco, a chance dessa coorte no futuro não ter fator de risco, não ter doença, é muito mais importante. Tem que sair do paradigma
da doença para a saúde, para as mulheres, aí o nosso maior aliado tem que ser os ginecologistas e obstetras. Não tem outro jeito de fazer essa migração, não tem. Perfeito, raciocínio perfeito. Agora, nossa presidenta do Departamento da Mulher, doutora Celi. Boa noite a todos. Boa noite, Glaucia. É um prazer imenso. Você sabe muito bem disso, a satisfação de estar aqui recebendo você, que não consegui trazê-la ao vivo, né? Trouxe virtualmente, mas que, assim, a promessa já está garantida, né? Já está feita. Então, o convite também. Sua aula foi assim, eu sempre que assisto uma apresentação sua, eu acho que você supera a antecedente. Então, hoje, porque você consegue... A gente treina, cada vez fica mais treinado. Não entendi. Estou brincando que a gente vai treinando. Exatamente, um bom treino. E eu tenho treinado também, viu? Tenho aprendido bastante. Então, nesses anos à frente do DCM, eu, assim, aprendi muito. Trabalhamos, não posso dizer nem trabalhar, trabalhamos muito, né? Fizemos um demonstrativo, assim, de como a mulher, como é vista a mulher, como é conduzida a mulher, e são muitos gaps. Eu acho que numa das últimas apresentações de slide, você mostra justamente todas as influências que a mulher sofre ao longo da vida, desde a infância à sua senilidade. E o que mais interessante, e que eu acredito que seja, esses gaps, é o tempo que nós passamos adormecidos. Então, nós passamos muito tempo adormecidos, nós somos pouco representados nos ensaios clínicos, nós estamos pouco estudados. Os estudos de hormônio, eles pararam praticamente, eles não avançaram, né? Nada foi demonstrado, tem quase 10 anos. E o que cresceu nos últimos 10 anos foi justamente a prevalência da mortalidade e a comorbidade na mulher jovem. E a gente não consegue discernir, né, o que é só disparidade socio-psicossocial, o que é biológico. Então, não se consegue porque tem pouca representatividade. Até agora, nós falamos, mas não nos organizamos. Isso eu falo a nível mundial, para que possa, né, mostrar que a gente pode mudar isso. É provável que, não iniciando na idade da adulta jovem, não, bem antes, como você falou, bem antes, é na escola, né, que vai ensinar como se conduzir, é quando é na menacne que aparecem os ovários policísticos. Ainda não tem uma prevalência e estudos fortes, com evidências fortes em relação ao ovário policístico, mas como a Sheila mesmo falou, é a enxaqueca, é uma doença vascular. A mulher, sem dúvida, tem algo do ponto de vista vascular, né, endotelial, algo que modifica o seu contexto e sofre por todas as suas mudanças. Porque onde é que o estrogênio atua? Uma das partes que ele atua é no endotélio, né? Dando vasodilatação, vasorregulando, ajudando na vasorregulação. Então, assim, é muita coisa que se tem que ver ainda. A sua aula foi brilhante, porque você mostrou, pontuou todo. Você abriu, digamos assim, diria que uns 20 estudos, 30 estudos aí, para que se faça. A pena que você falou, é bom que o DCM... meu Deus, eu estou acabando meu biênio, vou só participar. Então, mas assim, nós temos que realmente mobilizar os nossos for-she, né? Os for-she também, né? Para que possa, juntos, trabalhar nessa ação de enfatizar os pontos, demarcar. Porque o que agora que a gente percebe? Por que os adversos da gravidez, os eventos adversos, são tão importantes? Porque eles mexem com a parte cardiovascular e estritamente vascular, né? A produção de hormônio que ocorre, a desarrumação que ocorre, que leva, provavelmente, a linkar. Aí talvez saiam várias respostas. Por que o diabetes gestacional, por que a hipertensão gestacional, que não é considerada? A mulher sai da gestação e não se passa nem a informação a ela própria do agravo que é o que ela teve durante a gestação.
Então, aquele gap que existe de obstetra e o delivery, né, o parto e o pós-parto, a mortalidade tardia, a gente ainda não tem conhecimento, não tem dados. E eu acho que a sua aula foi realmente, assim, um alerta. Eu, como boa aprendiz, e assim, muito... quero fazer tudo, né? Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, termino às vezes não fazendo nada. Mas eu vou deixar de concluir a minha gestão com um curso de educação continuada, que nós tínhamos há muito. O DCM já teve esse curso em várias regiões tal. E nós reativamos com algumas características mais novas. E nós tivemos a felicidade de ser apoiada aqui em Sergipe. Então, pela própria Universidade Tiradentes, o DCM apresentou a proposta, a universidade, o Estado, de uma certa maneira, porque na maternidade de alto risco, foi também contemplado. Nós estamos fazendo justamente isso, esse contexto de trabalhar, de ver se mostra, né, como é que a gravidez se comporta, para que todo mundo tenha conhecimento, né, desde a atenção primária, nos cuidados dos fatores de risco, né, e a atenção nessa área, até a obstetrícia, passando de volta para a atenção primária ou para o cardiologista. Então, nós estamos assim, o curso está muito interessante, a educação continuada. Eu aqui aproveito a sua presença para poder divulgá-lo, que está aberto ao público, às terças-feiras, às 19h30. A gente está fazendo essas aulas. O DCM é quem está dando essas aulas, e todos vão ser, são 12 módulos, então todos vão ser contemplados para dar uma aula com discussão de caso. Está muito interessante. Você está de parabéns, Glaucia. É redundante para mim lhe dar parabéns. Toda vez que eu cheguei a chorar naquela homenagem ao DCM, com aquela fotografia belíssima daquele horizonte, onde a gente percebe que tem muita coisa para se fazer para a mulher, né? E, Souza, quero agradecer a todos por contemplar a mulher no final da reunião, da nossa reunião magna, né, que é uma reunião, assim, tradicional. Eu acho que é a nossa bandeira, né? A bandeira da nossa união, do que se pode fazer de ciência pelo nosso Estado, pelo nosso país. Parabéns, viu? Obrigada, mas só uma coisa interessante, eu postei no Twitter, eu postei em todas as redes sociais a aula, né? E aí você vai ver que a gente consegue chamar a atenção das pessoas mais diversas do mundo, né? E não são só das mulheres. Eu achei engraçado, eu não consegui ver as pessoas, porque não deu tempo, né? Minha vida foi meio embolada hoje, no dia de hoje. Mas, assim, pessoas da Roxana Merran curtiu eu coloco em português, de propósito, eu não coloco em inglês, né? Só de propósito, porque a gente está no Brasil, eu não vou ficar tweetando coisa necessariamente em inglês só porque eu quero... Bom, mas isso é uma chatice minha. Mas, assim, pessoas como Vitória Delgado, como a Roxana Merran, como a venezuela, a Mirva, a Bilhama. Então, assim, de mulheres, assim, que estou falando, são mulheres do mundo todo. Então, esse movimento do Souza está antenado com a nova era, né? Com tudo que está acontecendo daqui para frente. Então, Souza, você está, assim, up to date, escolhendo mulheres para finalizar, não eu especificamente, mas o assunto para finalizar essas aulas magnas, viu? Parabéns. Vale lembrar, Glaucia, que no ano passado nós finalizamos com Olga Souza, né? A lepidologista da rede DO, foi ela que fez a última apresentação. E hoje estamos fazendo com você aqui, e eu, como eu coloquei nos grupos todos, fechando com chave de ouro. Ô Glaucia, eu queria saber, existe algum movimento, por exemplo, da própria Sociedade de Cardiologia, que eu acho que você falou com muita propriedade, a necessidade da aproximação com os ginecologistas. Eu tive a oportunidade, não sei se Celi, Sheila, que outras pessoas lembram, teve um congresso que a Eline organizou aqui alguns anos atrás, era um congresso internacional de ginecologia. E eu fui convidado para falar exatamente sobre doença cardiovascular na mulher. E naquela época eu comecei a mostrar
os erros, por exemplo, da valorização da doença cardiovascular na mulher. E eu me lembro que eu comecei mostrando que no passado o erro era da própria mulher, tinha citações feitas nos Estados Unidos assim: leve seu marido para se consultar. Quer dizer, ela não tinha nada a ver, mas proteja a saúde, o coração do seu marido. Depois mostrei os erros das próprias sociedades americanas que não valorizavam e tudo mais. No final eu disse: agora o grande erro do momento é de vocês. Ficou todo mundo parado olhando para mim, porque eu dizia assim: olha, porque toda mulher procura o ginecologista, e eu sempre, toda hora eu estou falando no meu consultório, quando vem uma mulher jovem e tudo mais, eu digo assim: olha, você veja, se você quiser, faça uma experiência hoje. Se você disser para suas amigas que teve no ginecologista, ninguém nem levanta a visão. Mas se perguntar se você teve no cardiologista, vai perguntar: foi que houve? Qual é o problema? Né? Então, eu acho que essa aproximação da sociedade de ginecologia, não sei se já tem, você seria aí, tem algum movimento do Departamento de Saúde da Mulher no sentido de se aproximar, de trabalhar junto, que eu acho que isso aí, quem vai lucrar no final vai ser a mulher. Né? Deixa a Glaucia falar, depois eu falo. Não, a gente chegou a procurar, a gente chegou a amarrar essa ideia para o Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, que era em 2021, 20, seria em 2020. Então, a gente fez essa proposta em 2019, procurou, e aí em 2019 veio a pandemia, e a gente ia fazer um módulo inteiro de doença cardiovascular no Congresso de GO e fazer o contrário no nosso Congresso Brasileiro. E acabou com a pandemia, essa coisa não vingou, mas eu acho que é fundamental que a gente faça alguma coisa com eles. Fundamental. Não, eu já posso até adiantar, acredito que a Cristina não vai ficar chateada, mas assim, o nosso departamento, o Departamento de Cardiologia da Mulher, se vocês não têm ideia, ele foi de 1976. E ele foi como cardiopatia e gravidez. Isso, quando foi criado por professor Januário, já se trabalhava em grupo, inicialmente como um grupo de estudo, a cardiopatia e gravidez associado, cardiologista com obstetra. Então, nós sempre trabalhamos isso, mas uma coisa que ficou muito parada, assim, setorizado ali. Agora, com esse, na minha gestão, e já o posicionamento, por exemplo, existe o obstetra também inserido, então nós sempre trabalhamos com isso. E agora, nessa última gestão, o que está acontecendo? Nós visualizamos, foi quando ocorreu também essa chamada. Então, a necessidade, até fizemos a nível interno, grupo de inserir de cardiopatia e gravidez com obstetra, e grupo só da cardiologia da mulher. Mas nós vimos que é o seguinte, as coisas agora andam juntas, então vamos andar juntas. E esse curso, que é de educação continuada, é um curso que vai sair pelo Brasil todo. Então, já é com a cardiobstetrícia, já é com a cardiopatia e gravidez. Então, ele é curso de educação continuada em cardiopatia e gravidez, para justamente trazer essa ideia desse conjunto. E, na próxima gestão, ontem mesmo nós nos reunimos para montar estratégias, já vai ter essa abrangência, tá, Glaucia, que é trazer mais enfoque, como a gente fez no simpósio. Mas foi uma coisa como foi só, por exemplo, discussão de caso, que teve a obstetrícia entrando para discutir o caso com a cardiologia, né? Que o nosso obstetra. Então, a gente está com essa intenção. Intenção não, já está em formato. E como o DCM é também do departamento, ou é da SBC, né? É um departamento da mulher, eu acho assim, só mais que justo a gente levantar essa bandeira a nível nacional. Levantar a bandeira para o consultório do ginecologista, não é só do obstetra. Porque ginecologista e obstetra. Porque a ideia é pegar as mulheres quando elas são jovens e não têm ou começam a ter os fatores de risco. Antes dela engravidar, para que ela tenha uma gravidez mais saudável e adequada. Porque, assim, eu acho que quando a mulher está grávida, ela procura muito médico, procura obstetra, mas a gente tem que mudar o foco, como está fazendo a American Heart, para antes disso acontecer. Para a mulher jovem, para o ginecologista. Isso tem que ser um contínuo, né, Glaucia? Eu acho que num contínuo. A menina,
eu posso chamar de menina, a menacne, dali em diante, ela é totalmente desprotegida, ela não tem orientação. Os pais, as mães não sabem, né, não buscam, e também até a busca que vai ir ao ginecologista muitas vezes é tardia. Então tem que ser ali, ó, seguida, porque ela, antes de atingir a menarca, ela já sabe que os ováriozinhos dela são cheios de cistos, ela já sofre de enxaqueca com muito mais frequência, então ela já dá indícios. Então a gente tem que levar, eu acho que no sentido de... E outra coisa, agregar outros departamentos nessa informação, né? Trazer essa discussão a nível dos departamentos, para que a SBC seja quem alenque isso tudo. Eu acho que é assim, eu estou muito entusiasmada com essa ideia. Eu acho muito feliz esse momento que nós estamos vivendo, de trazer os fatores de risco, né? E aí entram os adversos, né? E que os adversos puxam outros, que são os específicos da mulher, para que a gente possa, né, nesse contexto, fazer uma coisa grande. E a doutora Gláucia, que já tem o pezinho lá fora, ela vai levando a SBC toda lá, né? E a gente trabalhando. Eu não posso deixar de falar também, aproveitar a ideia, o que a DSM está fazendo, que é o registro, né, Gláucia? O registro de cardiopatia. Quer dizer, a gente não tem, gente, informação do que é prevalente no Brasil. O que é que a gente segue modelos europeus, o ROPAC, modelos americanos, e não tem. A professora Joan Briller, ela ficou assim encantada com aquela discussão que nós fizemos de carmiopatia. Ela ficou assim encantada. Ela no final, ela não largou, ela assistiu até o fim. No final, quando foi no fechamento do congresso, ela veio correndo para se unir para poder fazer uma menção e tal. Então, a gente tem um campo enorme, né, para trabalhar. E a gente não sabe o que acontece realmente com a mulher. É impossível. E você vê, Gláucia falou uma coisa interessante, foi a Gláucia. 2011 são 10 anos, né? 10 anos se passaram, né, que está praticamente estagnada, né? Tanto os DALES como a mortalidade, né, em si, está estagnada. E é o que chama a atenção, a mulher jovem. Então, é lógico que tem algo a ver com nesse contexto vascular, de conhecimento e de abordagem. Perfeito. Bom, eu fico entusiasmada, mas o brilho aqui é da doutora Gláucia, que eu quero agradecer, não vou falar mais, prometo, mas eu quero agradecer de público ao meu estado, né, que eu estou aqui na minha casa, né, e que, assim, grande parte do nosso trabalho, né, teve a ajuda da doutora Gláucia, aprendi muito com ela, muito com todos os meus colegas do departamento, mas, assim, sem dúvida, a pontualidade, como Sheila falou, como foi o termo que você usou, Sheila? Generosidade. A generosidade. A generosidade, eu acho que, assim, o acolhimento, né? O acolhimento, essa é a palavra, assim, acolhimento, é uma coisa que você tem com aconchego, acolhimento, pegar na mão, às vezes, né? Direcionar, o discernimento, eu tiro o chapéu para você, Gláucia. Obrigada, Celia. Eu acho que uma coisa que a gente conseguiu esse ano, Souza, foi colocar as mulheres, a questão das mulheres na rota dos congressos internacionais. Eu acho que isso foi bem bacana. E o nosso simpósio, e eu chamo o nosso das mulheres e do DCM, né? Eu estou chamando de nosso porque acho que foi uma construção coletiva que teve, no caso do DCM, a Celi como protagonista maior, mas, assim, acho que a gente chamou a atenção, mostrando o que a gente está fazendo, mostrando o posicionamento do DCM, mostrando o Rebeca para todo mundo, a ponto da gente ser convidada. Eu fui convidada para a sessão de mulheres do Latinoamérica, representando o Brasil, né? Pelo Brasil, mas com a DIPT e com a Tina Poupas. Então, assim, mostrando que esse movimento que a gente está fazendo está tendo repercussão lá fora, Celia. Eu acho que a gente tem que aumentar mais isso e fazer mais uma coisa mais forte ainda para 2022. Como eu não sei, mas vamos nessa. Mas a Cristina está com todo o gás aí, vamos ver.
Não, é um caminho sem volta. Eu acho que tem que ser, como o Glaucio, vai sendo bem sedimentado, né? E eu acho que isso aí um ganho muito grande para toda a sociedade, né? Eu acho que colocar a mulher nesse contexto, sem dúvida nenhuma, todos nós vamos ganhar. Bem, Glaucio, eu queria mais uma vez aqui agradecer. Nós coordenamos essa reunião há 34 anos, para você ter uma ideia. É a reunião, seguramente, de cardiologia mais antiga do Estado. Eu acho que é a reunião de medicina mais antiga do Estado. Não tem nenhuma reunião que eu conheça que tenha durado 34 anos ininterruptos, né? E graças a Deus, assim, com participações como essa sua, que faz com que a gente tenha um interesse imenso de estar sempre, todas as terças-feiras, às 18 horas, antigamente presencialmente, agora em frente à telinha. Eu fico pensando a hora ali, não marco compromisso nenhum, porque às 18 horas é sagrada essa reunião nossa. Para você ter uma ideia, dos 5 que montamos essa reunião inicialmente há 34 anos, só não está mais com a gente o professor Zé Augusto, que faleceu, e a Marta, que ela desviou um pouco do ramo da cardiologia, mas todos os outros estão aqui presentes todos os dias. Então, sem dúvida nenhuma, é uma reunião que aprendemos muito e hoje não foi diferente. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Eu gostaria de agradecer sempre a participação de todos os colegas. E aqui não é só mais no nosso estado, porque essa reunião já tem participação de pessoas de fora, né? Eu vejo aqui de Brasília, de uma série de locais. Então, e com fé em Deus, que no próximo ano nós continuaremos aí, nesse mesmo estilo, procurando fazer uma reunião que não tenha assim, conflito com a indústria farmacêutica. Todo mundo que fala aqui não tem esse viés, né, disso. Então, é uma reunião onde se aprende muito, sem dúvida nenhuma. E eu deixo aqui para você dar as palavras finais aqui da nossa reunião, Glaucia. Eu só quero agradecer a oportunidade, Souza. É sempre uma oportunidade muito grande, é uma honra, né? Estar com todo mundo, com vocês reunidos, e lembrar que a gente tem muita coisa para fazer, e não é só para as mulheres, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer pelo Brasil. Eu estava aqui um pouquinho antes da gente entrar, discutindo de novo, temos uma nova variante e mais uma continuação da pandemia, e mais burnout para todo mundo, e mais doença cardiovascular que não é tratada, porque você vê que as pessoas não estão buscando tratamento que elas deveriam estar buscando, e a gente vai ter isso não só nas mulheres e nos homens, muito mais acentuado nos próximos tempos. E assim, a gente fez o modelo do GBD, e a doença isquêmica do coração é a que mais mata no Brasil, mas a segunda causa já é a Covid no Brasil, e a terceira é o AVC. Então, assim, e essa ordem, ela vai piorar mais ainda se a gente tiver continuada a Covid mais pobreza. Sheila está aí fazendo um levantamento de fundos para ajudar as pessoas. Então, assim, a gente tem um horizonte que ou a gente vai se juntar e juntar as mãos, juntar esforços na educação, no tratamento das pessoas, um se ajudar o outro, fazer uma grande rede de ajuda coletiva. Eu acho que acho que essa é a vibe do Natal. Eu acho que é a ajuda coletiva, é a rede, e com suporte social, econômico. Eu acho que, assim, a gente se suportar entre nós mesmos é o que vai mudar essa pandemia no futuro. Eu acho que e só posso agradecer. Muito obrigada por ter tido a oportunidade de fechar essa reunião com vocês. Foi um prazer imenso, e a gente quer contar com você mais vezes. Eu sei que sua agenda é disputadíssima, é que eu já falei com o Glaucio desde o começo do ano, viu? Mas, sem dúvida nenhuma, foi um privilégio grande, Glaucia, contar com a presença de vocês. Então, meus amigos, boa noite, né? E que tenhamos um final de ano aí. Boa noite, boa noite. E no próximo ano estaremos juntos, mais uma vez, com fé em Deus. Obrigada, férias para todos, boas férias. Grande beijo. Boa noite. Beijo a todos, beijo. Obrigada, Glaucia. Tchau. Boa noite, Feliz Natal.